Salmo 116, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, este é um salmo messiânico. Não nos é informada a autoria do salmo, nós não estamos certos de quem foi o autor do salmo. Alguns salmos trazem no título ali a indicação de autoria. O salmo que foi lido há pouco, o Salmo 103, por exemplo, nos informa que ele é um salmo de Davi. O Salmo 90 é a oração de Moisés, homem de Deus. Alguns salmos foram escritos por Asaf, outros pelos filhos de Corá. Alguns não trazem essa informação, nós não sabemos quem foi o autor. Mas eu suspeito que o autor tenha sido Davi, por algumas razões. O estilo, algumas coisas que aparecem aqui, alguns versículos são muito semelhantes com outros textos de Davi. E uma informação importante, uma evidência importante que eu vou considerar daqui a pouquinho com vocês. Não sei se foi Davi, pode ser que sim, suspeito que seja. Mas eu gostaria de saber quem é o autor e um dia, evidentemente, lá no novo céu e na nova terra, ou no céu, se Cristo vier e eu estiver vivo ainda, no céu e nova terra, se eu morrer antes da volta dele, então eu chego no céu, encontro lá, espero o autor do salmo. Eu queria perguntar para ele assim, o que você estava pensando quando você escreveu o Salmo 116? É uma curiosidade que eu tenho. E eu suspeito que ele diria que estava pensando na bondade de Deus. De uma forma, ainda que oculta, me parece ecoar neste salmo, do início ao fim, a expressão, ó, como Deus é bom, como Deus é bom. E por que Deus é bom? Eu imagino que o autor responderia pelo menos três coisas, ele daria pelo menos três razões aqui no texto. Ele nos dá, não precisa a gente saber a autoria, mas seria interessante a gente... É isso mesmo que você estava pensando? É isso que você tinha em mente? Sim, é. Por quê? Porque, veja, primeiramente, Deus é bom porque Ele nos ouve. O Salmo começa dizendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Essa aqui é uma das coisas mais interessantes, mais fantásticas, né? Nós
podemos falar com Deus, devemos falar com Deus, nós oramos ao Senhor, e ainda que os nossos olhos não veem o Senhor, nós o vemos com os olhos da fé. Ele é o Deus onipresente, que está em todo e qualquer lugar, na criação e fora dela. A presença do Senhor não é parcial. Deus não está um pouco presente aqui, um pouco presente na primeira igreja, um pouco presente em Governador Valadares. A presença dele é uma presença plena, completa em toda a criação e para além dela. Ainda assim, a Bíblia diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Ele é o Senhor que está sentado nas alturas. Por um lado, ele é o Deus transcendente, que não está acima da criação e não se confunde com ela, ele vai para além da criação, está sentado num alto e sublime trono. Por outro lado, ele é o Deus imanente, ele é o Deus que está entre nós. O salmista descreve essa presença de uma maneira interessante. Ele diz assim que o Senhor se inclina, ele vem até nós, ele está entre nós. E quando nós oramos, nós podemos ter a plena consciência de que o Senhor nos escuta, porque ele não está longe, ele não tem os seus ouvidos surdos. O profeta Isaías diz que os seus ouvidos não estão surdos para não poder ouvir. As nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não nos ouça. Mas ele não está longe a ponto de não ouvir, ele ouve. E o salmista aqui descreve algumas circunstâncias em que ele se encontrava angustiado. Nós às vezes nos encontramos em situações angustiantes, nós ficamos angustiados por algumas coisas, por várias razões, por muitas coisas que acontecem conosco, e veja que a gente se encontra atribulado por alguma razão e a gente vai lá e ora. Geralmente é nesse momento que a gente ora. Quando eu estava no seminário, eu assisti um filme para um trabalho de uma das matérias, A Peste, um filme antigo, A Peste, de Albert Camus, um filósofo existencialista ateu e existencialista pessimista, em que ele dizia assim que a melhor alternativa, a melhor saída para alguém que se encontra em uma situação desesperadora, por exemplo, numa peste, que é o contexto em que ele escreve a respeito da praga, da peste negra, peste bubônica, a melhor alternativa é o suicídio, porque morreu, acabou, deixou de existir. E aí a gente assistiu depois um outro filme muito interessante, A Terra das Sombras, que é a biografia de C.S. Lewis. E aí o C.S. Lewis diz uma coisa muito mais interessante e piedosa do que Albert Camus, o ateu, infeliz ateu. O Albert Camus diz assim que quando tudo vai bem, Deus sussurra. Deus fala baixo. A gente quase não escuta Deus. Não é porque Ele está falando baixo, é a nossa impressão. A gente não precisa muito, a gente não presta atenção. A gente acha que não precisa de Deus. Mas quando bate o desespero, a primeira coisa que a gente faz é orar. E orar muito. E o C.S. Lewis diz que no sofrimento, Deus grita, porque o sofrimento é o megafone de Deus. Às vezes nós precisamos de situações angustiantes, para nos levar a falar com Deus, e a gente fala com Deus, a gente ora. Às vezes Ele responde imediatamente, às vezes demora. Ele sabe a hora certa, Ele sabe o momento preciso, Ele sabe do que precisamos. Às vezes Ele responde da primeira vez, às vezes Ele demora um pouco. Não porque Ele atrasa, mas é porque o momento certo de Ele nos socorrer é o ideal, não é quando a gente quer, como a gente quer. Ele sabe o que a gente precisa.
E, portanto, o salmista, quando esteve numa situação angustiante, ele orou ao Senhor e experimentou a bondade do Senhor, porque Deus o ouviu. Deus sempre ouve. E Deus é exatamente o contrário de nós, porque nós ficamos muito satisfeitos, o nosso amor parece aumentar quando a gente ora pedindo alguma coisa e aí Deus atende. E nós amamos a Deus porque Ele nos dá, Ele nos ouve. Já Deus é o contrário, Ele nos atende, Ele nos ouve porque nos ama. Nós amamos porque Ele ouve, Ele não, Ele nos ouve porque nos ama. E nós temos a impressão de que Deus não ouve. Às vezes a gente tem essa impressão, mas Ele sempre ouve. Ele sempre ouve. E o salmista, sabedor disso, ama o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele se inclina para mim, os seus ouvidos, então vou invocá-lo enquanto eu viver. Essa é a primeira razão. Deus é bom porque ouve. A segunda é porque Ele livra. Os versículos 3 e 8 dizem assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus é bom porque nos livra. Livramento. Deus não tem a pressa que nós temos, mas Ele não tarda, nunca. Ele nos livra, Ele é bom. Lembra, o povo de Israel saiu do Egito, Faraó endureceu o seu coração, partiu no encalço de Israel. O povo apavorou porque não tinha, humanamente falando, como fugir, temeu grandemente, mas o Senhor livrou o povo na travessia do Mar Vermelho. Isso é ilustrativo. Deus sempre livra. Nem sempre nos livra do sofrimento, mas no meio do sofrimento, Ele é bom porque Ele nos livra. Mas, às vezes, nem sempre é como a gente deseja, a gente gostaria que fosse. Nem sempre o livramento do Senhor é como nós esperávamos que fosse. Por exemplo, acidentes acontecem e é desesperador. Eu estive envolvido num ano passado, é terrível. Graças a Deus não machuquei. Estavam comigo meu filho e um primo dele e um homem na contramão na BR-116 entre Caratinga e Governador Valadares às 11 horas da noite do dia 3 de junho. Tantas vezes eu fiz aquele trajeto e estava muito seguro, uma viagem tranquila, estava à vontade para viajar à noite, como sempre. Mas de lá para cá eu fiquei com muito medo de viajar à noite. É muito difícil viajar à noite. E Deus livrou, o carro foi vendido por ferro velho, não compensava consertar. E Deus nos livrou, porque nós não sofremos nenhum dano, senão um prejuízo financeiro. Não consigo receber o valor do carro, foi um prejuízo. O moço não paga, mas graças a Deus nós estamos sãos e salvos. E foi um grande livramento. E a gente tem tendência de falar assim, foi um livramento porque o carro acabou, e todo mundo sobreviveu, e nada mais grave aconteceu. Mas esse é um senso muito ruim que nós temos, de achar que Deus só nos livra quando nós estamos no meio de um acidente, envolvidos em um acidente, quando a gente passa por um susto. Blaise Pascal, aquele famoso matemático francês, um dia chegou para o pai e disse assim: papai, aconteceu um milagre. Eu peguei o cavalo e fui a toda velocidade, cavalgando até a casa do fulano, e num dado momento o cavalo tropeçou e caiu, e eu não me machuquei.
E o pai dele disse assim: pois meu filho, ontem aconteceu um milagre ainda maior, porque eu peguei o mesmo cavalo, fui ao mesmo lugar, o cavalo foi cavalgando, foi a toda velocidade, e em momento algum ele tropeçou, e ele não caiu, e eu também não me machuquei. E é assim, o livramento de Deus é constante, é o tempo todo. Não é que de vez em quando Deus cochila e acontece alguma coisa e de repente Ele toma um susto e vai lá e intervém e resolve a situação. O tempo todo Deus está nos dirigindo. Se você crê na doutrina da providência, e essa é uma das doutrinas mais espantosas, é uma das doutrinas que eu mais amo, a doutrina da providência. Lá na igreja nós temos um clube de leitura às quintas-feiras, e nós começamos há algumas semanas a leitura do livro A Mão Invisível, de R.C. Sproul. Que livro fantástico! A primeira vez que eu li esse livro eu chorei. É fantástico. E a gente vê como que as coisas funcionam, tudo tão ajustadamente, e o quanto Deus cuida de nós o tempo todo. A sua mão nos conduzindo, nos levando em segurança. É verdade, às vezes a gente toma um susto e diz assim: que milagre, Deus nos livrou. Mas o livramento dele é o tempo todo. É nas viagens que a gente faz, vai e vem, e nada acontece, Deus nos livra também. É interessante que o salmista diz aí que laços de morte me cercaram. A palavra usada aí dá a ideia de grossas cordas que vêm do abismo, das profundezas, como que a terra se abrindo e grossas cordas vindo das profundezas, sendo colocadas em nosso pescoço e nos puxando para baixo. Você já viu como uma pessoa angustiada anda? Ela nunca anda assim, ela sempre anda assim. Ela parece que está sendo puxada, ela é angústia. Laços de morte me cercaram. E Deus nos livra desses laços de morte. Eu algumas vezes me lembro dos meus sonhos e lembro de alguns sonhos difíceis, aqueles angustiantes, né? Sonhava que eu estava fugindo para salvar a minha vida. Já tiveram algum sonho assim, um pesadelo? Aí você acorda assustado, sem ar, né? Era um sonho, ainda bem, mas que angústia, que inusitado. E são sonhos angustiantes. Angústias do inferno são piores do que essas. E o salmista diz que dessas angústias o Senhor o livrou, mesmo que a angústia do inferno esteja como que cordas apertadas no pescoço, Deus nos livra. A terceira razão por que o salmista diria que Deus é bom, está aí no versículo 6. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. E há um mistério precioso aqui. Eu não sei o que há em mim para que o Senhor me dê salvação. Aliás, eu sei. Agora eu sei. Mas me espanta que Deus resolva salvar alguém como eu. Ele amar alguém que não é amável. Ele manifestar esse amor para objetos tão imundos como eu. E por quê? Eu não sou bonito, não faço as coisas direito, não sou perfeito. Hoje de manhã eu falei sobre aquela continha dos 3 pecados por dia. Eu acredito que é impossível alguém pecar só 3 vezes por dia. Eu multiplicaria, para mim, na minha situação, aquilo ali por centenas ou milhares, diariamente. Eu estou tão longe, hoje eu já sou crente, sou convertido já há algumas décadas, 2 décadas já. Vai fazer 2 décadas ano que vem, 20 anos. E ainda assim eu
me vejo pensando, fazendo, dizendo coisas que eu não gostaria, coisas que me entristecem, deixo de fazer o que deveria. Que angústia! Hoje eu não posso dizer que Deus me ama porque eu faço direito. Não, ainda hoje eu não faço. Imagina quando Ele me salvou, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não sei por que Deus me ama. Tem uma música, não dá para chamar aquilo de música, né? Os músicos ficarão ofendidos, mas vocês devem se lembrar que alguns anos atrás tocava para todo lado que a gente andava, tocava essa porcaria. Uma música que dizia assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Vocês lembram? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é uma música bem calvinista. Deus dizendo para nós assim: vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. E a gente responde assim: tudo que eu queria era saber por quê. Um dos hinos mais belos do nosso cenário é o hino 105, que diz assim: eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Eu me emociono quando canto este hino, porque realmente não sei por que de Deus me amou. Sei, Ele me elegeu. A causa não está em mim, está nele. Mas me admira muito, porque eu não me salvaria, eu não escolheria alguém como eu. E ainda assim Deus nos dá salvação, Ele nos dá sossego. Nós ouvimos: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e acharei salvação para a vossa alma. Deus nos salva. E aqui duas direções para essas palavras. Essa voz ecoa para quem está longe, para aqueles que andam naqueles caminhos perigosos, na rota de colisão com a justiça de Deus, andam distantes, uma vida... Não estou falando de quem não vai à igreja, mesmo os que vão, os que são crentes nominais, que no domingo vão ao culto, cantam, oram, leem a Bíblia, ouvem o sermão, mas chega em casa, tira aquela roupa, coloca lá, e aí veste uma outra roupa e transforma. Na igreja é crente, mas no trabalho não é, na faculdade não é, no namoro não é. É uma vida perigosa essa. Nós não podemos fazer essa dicotomia, essa separação entre o sagrado e profano. Domingo nós somos crentes, no negócio não. Lá na faculdade o pessoal gosta de dizer assim, né? Você pode até crer em Deus, esse Deus não é bem-vindo aqui. Agora, o seu Deus é particular, é na esfera privada, não mistura trabalho com religião. Aqui você é funcionário, crente você é na igreja. Aqui você é estudante, crente você é na igreja. E aí, o sujeito que está lá no culto, domingo, durante a semana, está fazendo um monte de bobagens. No trabalho, na faculdade, em outros lugares. Essa voz secou para quem está nessa rota de perigo. Arrependam-se do pecado de vocês. Deus é a nossa salvação. A ceia do Senhor atesta isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós, todas as vezes que participamos do pão e do vinho, ou do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas essa voz também ecoa para quem está perto. A minha alma pode sossegar. Hoje, ainda nós precisamos da renovação das misericórdias do Senhor sobre nós. Nós precisamos que o Senhor nos santifique, que incline o nosso coração diariamente para que nós nos arrependamos e deixemos os nossos pecados diariamente. Eu fui contemporâneo de um pastor que vocês devem conhecer bem. Ele era meu contemporâneo de seminário, foi pastor aqui na primeira igreja, o Fábio Henrique de Jesus Caetano. E ele formou 2 anos antes de mim, lá no seminário de Belo Horizonte, e a gente morava no mesmo prédio.
E eu me lembro quando a filha dele, a Diana, com 12 anos, apresentou diabetes. Ela passou a ter diabetes com 12 anos. Era uma adolescente, gostava de doces. E eu me lembro do Fábio entristecido, angustiado, e ele dizendo assim: se eu pudesse, eu daria o meu pâncreas para ela. A nossa enfermidade é muito pior do que o diabetes. É uma enfermidade crônica e infinitamente pior. Chama-se pecado. E Deus, na sua infinita bondade, nos entregou algo preciosíssimo. Nos deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados como uma doação, não de um órgão, mas de muitos. É uma doação que sobrepuja, uma doação que supera qualquer doação de coração, de rins, de pâncreas, de fígado. É uma doação completa, perfeita, que nos resolve todo o problema, que elimina de uma vez por todas os nossos pecados, as nossas enfermidades. Lembra? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em Cristo, o nosso problema é completamente resolvido. Nosso quadro é de total degeneração, mas Deus mandou o seu Filho para ser uma doação pancreática, renal, pulmonar, cardíaca, em favor não apenas de um, mas de todos os eleitos de Deus, todos aqueles por quem Cristo morreu. Deus é bom porque nos ouve, Deus é bom porque nos livra, Deus é bom porque nos salva. E quando nós chegamos ao versículo 12, no versículo 12, o salmista faz uma pergunta atormentadora: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade em dar presentes, que é uma coisa terrível. Eu nunca sei o que a pessoa quer, o que ela precisa, o que vai agradar. Eu resolvi não mais brincar de amigo oculto e não me colocar jamais em alguma situação em que eu terei que comprar presentes. Pelo menos voluntariamente eu não vou fazer isso. Tem algumas coisas que a gente não consegue fugir, casamentos né? Mas de vez em quando a gente dá o famoso migué também, né? E é atormentador para mim. Eu não sei o que o pastor Milton gostaria. Talvez livros, mas eu não sei quais os livros que ele tem. Visitei a biblioteca dele e uma boa biblioteca. E pastor geralmente gosta de livro. E aí você vai lá e fala assim: vou dar um presente para o pastor. Você vai lá e compra um livro bom para ele. É até fácil, você já sabe que livro é um recurso. Mas e quem não gosta de ler? O que você vai comprar que agrada? Que tipo de coisa vai agradar a pessoa? E agora, isso fica pior ainda quando a gente pensa na situação envolvendo Deus. O que você vai dar para o Senhor em retribuição? Ele te livra, Ele te ouve, Ele te salva, Ele é tão bondoso para conosco, e eu quero demonstrar minha gratidão, a minha satisfação. O que eu vou dar ao Senhor? O que Ele precisa? Não, Ele não precisa de nada. Ele é dono de tudo. Tudo que existe foi Ele que fez. O seu dinheiro é dele. Você veio sem, você vai morrer e não vai levar. Sua roupa, sua casa, seu carro. É como aquela história da pérola de grande valor de um livro chamado O Discípulo, que não é lá um livro muito recomendável leitura, mas essa história é interessante. Ele começa, Juan Carlos Ortiz, começa falando sobre a pérola de grande valor, e um homem viu então uma pérola e se encantou por ela, e o vendedor disse assim: vamos levar. Quanto que é essa pérola? Ah, é cara, muito cara. Mas é quanto?
Quanto que você tem aí? Eu tenho R$ 200. Não dá para levar. Mas o que você tem? Não, eu tenho 2 carros. Não, os 2 carros também entram. R$ 200 mais os 2 carros. Você tem algum dinheiro na conta? Tem uma reserva. Essa reserva é de quanto? 20 mil. Vai ficar também. Mas o que você tem? Eu não tenho nada. Eu só tenho alguns ternos. Os ternos vêm também. Mas o que você tem? Eu não tenho mais nada. Eu tenho uns patos lá no meu sítio. Não, os patos e o sítio também tem que ficar. Mas o quê? Não, agora só sobrou minha mulher e meus 2 filhos. Eles também vão ter que entrar na conta. Mas não dá ainda. O seguinte, você também entra. Então, você leva a pérola e tudo que você tem é meu. Então fique sabendo disso. Quando eu solicitar, é meu. Você vai ficar cuidando dessas coisas, elas vão ficar com você, mas é tudo meu. Nós não temos nada, nós administramos. O Senhor nos deu tudo. Então nada que eu possa dar para Ele é algo que Ele precisa, porque já é dele. Ele não precisa de nada. Não posso surpreender Deus e falar assim, eu trouxe aqui um diamante grande, caríssimo. Isso aqui não é Ele, foi Ele que fez. O que eu vou dar ao Senhor, então, por todos os seus benefícios para comigo? O salmista, então, deve ter chegado à mesma conclusão que eu, evidentemente. Na verdade, eu aprendi com ele. Eu não posso dar nada ao Senhor. Mas tem algumas coisas que eu posso fazer, como o salmista. E o salmista aí colocou algumas coisas que nós podemos fazer ao Senhor como uma expressão, não como uma retribuição. Nós não podemos retribuir, mas podemos expressar nossa gratidão, nosso louvor, a nossa satisfação pela bondade do Senhor para conosco. E a primeira coisa que ele coloca aí é que ele resolveu tomar o cálice da salvação. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Primeira coisa, tomarei o cálice da salvação. O que significa tomar o cálice aqui? O cálice aparece várias vezes nas Escrituras e, via de regra, associado com ira de Deus, com o castigo, com o furor, com a indignação de Deus. Fala-se do cálice do juízo de Deus, cálice de vergonha, cálice das abominações. Tem uma série de cálices na Bíblia. E o texto diz aí que o salmista tomou o cálice da salvação. Eu não entendo que ele aqui estava bebendo o cálice, tomar como quem toma água. É melhor não traduzir dessa forma, porque não faz justiça ao sentido do texto aqui. Tomar o cálice aqui tem o sentido mais de celebração, como aquelas ocasiões em que pessoas, numa cerimônia, propõem um brinde e levanta o cálice celebrando uma situação. Não faz sentido a gente beber o cálice, porque o cálice não é bebido por nós. O cálice de salvação nosso não é um cálice que a gente toma para ser salvo. O cálice quem bebeu foi Jesus, o cálice da ira de Deus, que ele bebeu até a última gota. Ele teve que beber até a última gota do cálice da ira de Deus. Lembra lá no jardim ele dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice que eu sei que vou ter que beber, mas não seja feita a minha vontade. Para nós é cálice de salvação, o cálice que Jesus bebeu, mas para ele não. Para ele é o cálice da ira de Deus, o cálice de morte, o cálice do amargor divino contra os pecados dos homens. E portanto, o sentido aqui lembra, ele pediu para passa de mim esse cálice, mas o que ele ouviu foi um não categórico, ele teve que beber até a última gota desse cálice. E ele é o único que podia tomar o cálice da ira divina, ninguém mais. E
e por tomar o cálice da ira divina, ele nos livrou de tomá-lo. Então a gente não tem que beber esse cálice da ira. Por isso que é chamado aí de cálice da salvação. É cálice da perdição, da morte, do castigo, da ira para Jesus, mas para nós é de salvação. Quando nós tomamos, é de redenção. Nós celebramos essa salvação. Nós estamos aqui agradecendo a Deus nesta noite, embora nós vamos beber o cálice ali, mas nós vamos tomar celebrando. Nós não vamos tomar no sentido em que Jesus tomou. Esse aqui é um tomar eucarístico, um tomar no sentido de celebrar com ações de graças a nossa salvação. Com ações de graças, é um gesto litúrgico de algumas tradições cristãs. Então é levantar aqui como propondo um brinde a essa redenção tão preciosa que nos é dada em Cristo Jesus. João Calvino, o reformador de Genebra, no século XVI, disse que o cálice da salvação se refere a costume que era dominante no tempo do Antigo Testamento, pois quando eles rendiam graças solenes a Deus, uma festa acontecia, um gesto da alegria deles, e era um símbolo da libertação da escravidão. Por isso que o cálice é chamado de cálice da salvação. E eu aprecio isso aqui, levantar o cálice, porque o salmista está como que dizendo assim: Senhor, a salvação é tua, e eu te agradeço por isso. Jonas disse lá no ventre do peixe: ao Senhor pertence a salvação, e a salvação é do Senhor, a salvação é tua, Senhor. E eu sou tão grato por essa tão grande salvação, que eu estou aqui comemorando ela, com gratidão no coração, nesta festa bendita, que é um dia de grande alegria para o crente, o dia do culto, o dia do Senhor. Eu vou levantar, eu vou erguer o cálice da minha salvação, e farei isso prontamente. Então a gente toma um cálice esvaziado, porque ele já foi bebido por Cristo, e então nós agradecemos ao Senhor por nossa salvação, por Ele ter bebido em nosso lugar o cálice cheio de amargor, cheio de mistura, que Deus dá a beber a todos os ímpios da terra. A segunda coisa que o salmista resolveu fazer aí é cumprir os votos que ele fez. Versículo 14 diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Provavelmente em tempos de aperto, de dificuldades, de lutas, de perigos, o salmista fez votos ao Senhor. Às vezes a gente faz, né? A gente passa um aperto e diz assim: Senhor, se eu fizer isso, eu farei isso. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou retribuir, eu vou demonstrar minha gratidão fazendo isso. E a gente faz alguns votos. E o salmista aqui mostra uma disposição de cumprir os votos que faz. E é bom que a gente tenha essa disposição, que a gente não demore em cumprir os votos que fazemos ao Senhor. Não é recomendável ficar fazendo promessas e dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Aí passa, você, poeira baixa, aí você esquece. E você nunca mais cumpre o seu compromisso. Quando você fizer promessas, quando você fizer compromissos dessa natureza, seja pronto em cumprir. Faça como o salmista: tomarei o cálice da salvação, cumprirei os votos que eu fiz ao Senhor. E é interessante o lugar onde o salmista vai cumprir os votos, porque ele diz aí que ele vai cumprir os votos na presença de todo o seu povo. Ele vai cumprir publicamente a sua promessa, porque ele queria que o povo soubesse que ele tinha feito um compromisso, e ele se obrigava então a fazer aquilo que ele prometeu. Muitos dos votos que nós fazemos em secreto, nós
falhamos em cumprir. A gente resolve deixar para depois e vai passando, e é bom que a gente traga pessoas para serem testemunhas daquilo que nós nos propomos fazer. Porque aí vira uma responsabilidade, quando os votos se tornam públicos, né? Quando nós temos irmãos por testemunhas das coisas que nós fazemos, a gente passa a ter vergonha de manchar a nossa reputação, de queimar a nossa reputação com a pessoa, né, de desonrar o nosso compromisso e nos passarmos por pessoas irresponsáveis. Não deve ser assim. Nós devemos cumprir os nossos votos com prontidão. Deveríamos cumprir mesmo os votos secretos, secretamente, mas como nós conhecemos bem a nossa inclinação, como nós sabemos do quão traiçoeiro é o nosso coração, a nossa inclinação pecaminosa, Deus faz com que os nossos votos devam ser feitos publicamente também. Então, quando você se casou, você trouxe certamente testemunhas para que você prometesse coisas, e é triste como isso é tão negligenciado. Pessoas casam e descasam à torta e direita. É tão bonito aquela festa do casamento, e eu prometo até que a morte separe, mas na primeira briga o divórcio vem. E aí, divórcio, casa, promete tudo de novo, e aí tem gente que está no 3º, 4º, 5º, 10º casamento, mesmo fazendo votos publicamente. Os nossos votos têm que ser feitos e cumpridos publicamente. Nós temos que aprender a ter responsabilidade com os votos que fazemos, com os homens e com o Senhor, e nós devemos fazê-lo na presença de todo o povo. Os votos se tornam débitos, e débitos têm que ser pagos. E agora observe o versículo 15. O versículo 15 é uma situação interessante, porque ele está falando de tomar o cálice de salvação, cumprir os votos ao Senhor, e de repente ele fala de morte. Ele falou de morte no início, laços de morte me cercaram, eu fiquei angustiado, e agora ele vira e fala que a morte é preciosa. Por quê? Aqui entra aquela sugestão que eu dei no início, de que o Salmo foi escrito por Davi, porque se é Davi o autor desse Salmo, ele é rei de Israel. Se ele é rei de Israel, um dos votos que ele fez, por ocasião da sua coroação, foi morrer, se preciso for, em prol do seu reino, em prol do seu povo. E há votos que levados às últimas consequências, beiram os limites da morte, às vezes levam à morte. E nós, como cristãos, devemos considerar isso seriamente. O salmista aqui diz que a morte é preciosa aos olhos do Senhor. E muitos cristãos na história da igreja têm morrido por causa do testemunho ao Senhor. Têm morrido como mártires, testemunhas. São pessoas que sofrem por testificar a fé em Cristo, e levam às últimas consequências a sua profissão de fé, e morrem, mas não negam o Senhor, jamais abandonam o Senhor, jamais apostatam. São pessoas que levam até o fim, e por isso são testemunhas chamadas de mártires, morrem testemunhando o Senhor. E o salmista diz assim: Senhor, se por causa do cumprimento dos meus votos eu tiver que morrer, amém, assim seja, eu morrerei. À vista do Senhor, a morte dos seus santos é preciosa, porque na morte os crentes não vão pecar mais,
Na morte, os crentes não vão mais sofrer. Depois da morte, não mais angústias, sofrimentos, enfermidades, luto. O sofrimento cessa. A morte é como uma amiga para o crente, que leva o crente então ao Senhor. Ela livra o crente do sofrimento. Ela é preciosa, portanto, porque é um instrumento de promoção, leva o crente à bem-aventurança de estar com o seu Senhor na eternidade. Se eu tiver que morrer para cumprir os meus votos, amém, que assim seja, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, diz o salmista. A maioria de vocês aqui já fizeram votos, já fez votos, casamento, ordenação, os oficiais da igreja, outros votos. Pensem seriamente no cumprimento dos votos que vocês fizeram naquela cerimônia pública, solene, em que vocês chamaram pessoas e, acima de tudo, invocaram Deus por testemunha do compromisso de vocês. Vão até as últimas consequências, se preciso for. A profissão de fé, vamos ter uma profissão de fé daqui a pouco, 2 profissões de fé, se Deus quiser, né? Ou vai ser a fogueira? Levem as últimas consequências, jamais esqueçam esse compromisso que vocês fizeram no dia em que vocês professaram a fé no Senhor de vocês. Ainda que seja arriscado, não sejam hipócritas. Eu me lembro de alguns anos atrás ter ouvido uma pregação do pastor James Bick, irmão do Joel Bick, e ele falou assim de um pessoal na Ucrânia reunido, e de repente guardas invadiram a Ucrânia, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cristianismo perseguido. E aí cantavam louvores, de repente uns guardas invadiram e disseram assim: ahá, quer dizer que vocês querem estar com Cristo, é isso que vocês desejam? Então, se você tem certeza de que é isso que você quer, vá para aquela parede, porque nós vamos beneficiar vocês verão o Senhor já já. Agora, se vocês têm dúvidas, vocês têm 30 segundos para sair daqui. A maioria levantou e correu, evidentemente, tristemente, mas evidentemente, para salvar a vida. E aí então, depois que o último saiu, eles disseram assim: meus irmãos, nós também somos crentes, e agora que os hipócritas foram embora, vamos continuar o culto ao Senhor. Foi arriscado, poderiam ter morrido, pelo menos não foram hipócritas. E você, não seja um hipócrita também. Se preciso for morrer pelo Senhor, vá às últimas consequências. E o salmista colocou ainda que ele resolveu viver como um servo. Ele coloca aí: Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. É interessante, porque se o autor é Davi, ele é rei, ele é um soberano, mas com relação ao povo, porque com relação a Deus ele é servo, filho da tua serva. Ele é apenas um servo, e ele precisa, em gratidão, mostrar aqui serviço em nome do Senhor. Meus irmãos, estejam a serviço do Senhor, sirvam-no como uma expressão da gratidão, da bondade de vocês para com o Senhor. Façam como o salmista. Como que você pode servir ao Senhor? O Senhor Jesus nos instrui. Lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 34, ele diz assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. O que você pode dar ao Senhor? Você é servo dele. Todavia, como disse antes, você não pode dar nada ao Senhor que ele precise. Ele não precisa de nada das suas mãos. Não tem nada que você possa dar a ele. Então, uma sugestão: seja servo dele. Esteja a serviço dele, servindo aos que Deus lhe põe à frente. Essa é uma boa sugestão para nós. É o que o salmista fez e devemos fazer também. Outra coisa, o salmista resolveu oferecer sacrifícios de ações de graças. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Lembram, lá nos dias do Antigo Testamento, os israelitas ofereciam sacrifícios sanguinolentos. Eles levavam animais ao tabernáculo, mais tarde no templo, e lá eles derramavam o sangue. O sangue era aspergido, a propiciação era feita mediante o derramamento de sangue. E estes sacrifícios não tinham poder inerente, não tinham poder em si mesmo de trazer salvação e nem perdão àqueles que ofereciam esses sacrifícios. Esses sacrifícios eram uma espécie de pedagogo, ou aio, uma espécie de instrutor que apontava para uma realidade superior, apontavam para Cristo. Não é que o Antigo Testamento estivesse errado, mas ele estava incompleto. A revelação é progressiva. Nós vimos hoje que o Antigo Testamento tem como centro Jesus. O Antigo Testamento é sobre Jesus. Mas Jesus não tinha vindo no Antigo Testamento. Então aquelas cerimônias eram como aqueles... Já viu como as crianças... Eu tenho um filho de 4 anos. É tudo muito ilustrativo, desenho, colorido. E nos dias do Antigo Testamento, Israel estava como que na infância, aprendendo com um apelo fortemente visual. Então tudo era muito ilustrado: o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdote, o rei, o profeta, e tudo isso converge em Cristo, tudo isso aponta para Cristo. Então, o autor da Carta aos Hebreus diz assim: olha, no passado Deus falou aos nossos pais pelos profetas de muitas maneiras, sonhos, visões, teofanias, e todo aquele recurso lá no templo, lá no tabernáculo. Agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Está completo agora. Por isso, depois de Cristo, o último apóstolo morreu e não tem mais escritura de Bíblia, não tem mais Bíblia sendo produzida. Está completo. O Antigo Testamento apontando para o Messias que viria. O Novo Testamento falando: o Messias veio e com ele o reino de Deus chegou. Está consumado. Então esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito que viria. Se Cristo veio, nós não precisamos mais sacrificar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu de uma vez por todas, cabalmente, e é suficiente, não precisa de complemento. Então, o que nós podemos fazer em sacrifício a Deus? Não traga aqui um animal para ser sacrificado. Graças a Deus, nem altar nós temos mais. Nós temos um púlpito, uma pia batismal, que é uma relíquia. Isso aqui é uma coisa rara de se ver. Que bom que vocês têm uma. É uma das primeiras coisas que eu quero comprar para a nossa igreja lá em Valadares. Uma pia batismal e uma mesa bonita. E o púlpito no centro, evidentemente. A centralidade da palavra. E um pouco mais alto. Tudo isso aqui é significativo. Faz parte da boa teologia que nós temos aprendido. Então você não precisa trazer, porque nós não temos mais altares, não tem sacrifício aqui. O que você pode fazer então como sacrifício? Aqui sacrifício tem a ideia de se esforçar, de exaurir-se.
a ideia de fazer alguma coisa que é difícil, mas que precisa ser feita. Então aprenda a fazer esse tipo de sacrifício que mostra o esforço do seu agradecimento, sacrifício de gratidão ao Senhor. Nem sempre é fácil servir a Deus. A gente costuma ter muitos obstáculos em alguns momentos. Nem sempre é difícil, nem sempre é fácil ser assíduo na igreja, servir os irmãos. Mas tudo que você tiver que fazer, faça com o coração, faça com perfeição, ainda que seja cansativo, porque você não está fazendo para os irmãos apenas, você estará fazendo ao Senhor. Faça-o, ainda que seja difícil. E, finalmente, aqui o salmista resolveu invocar o nome do Senhor. Versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Não é falar assim, ai meu Deus, ah meu Jesus. Isso é pecaminoso, isso aqui é tomar o nome de Deus em vão. Invocar o nome do Senhor aqui é invocá-lo salvadoramente. Tem um aspecto soteriológico, é invocá-lo salvadoramente. Lembra? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você que me ouve nesta noite não tem certeza de nada na sua vida, na vida espiritual, diga assim: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, me salva. Invoque o nome do Senhor e renda-se a Ele. Vou evocar aqui Hebreus mais uma vez. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, ele diz assim: como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação em Cristo, que é maior do que Moisés, que é superior aos anjos, que é superior a todos aqueles tipos, aquelas sombras do Antigo Testamento. Ele que veio com todo esplendor, com todo brilho, com toda nitidez. Ele que é o Filho de Deus que se fez carne. Ele que assumiu a natureza humana dentro das suas limitações, ofereceu a obediência perfeita e morreu no nosso lugar, assumindo a pena que era nossa. Se nós negligenciarmos tão grande salvação em Cristo Jesus, como é que nós vamos escapar? Não tem escapatória. Alá não pode fazer nada, Buda não pode fazer nada, Krishna não pode fazer nada, nenhum pai de santo pode fazer nada. Não tem outro mediador, só existe um. E se você negligenciá-lo, não vai ter escapatória. É invocá-lo e render-se a Ele, implorando a sua misericórdia e a sua salvação, porque se você não fizer isso, ninguém pode te salvar. Invoque o socorro do Senhor, porque o nome do Senhor é socorro. O nome do Senhor é aquele que é bem presente no meio das tribulações. Se você tem necessidade, ore ao Senhor. Se você tem angústias de alma, invoque o nome do Senhor. E essa invocação tem que ser feita em sinceridade, tem que ser feita de coração, tem que ser feita de acordo com a própria vontade de Deus, com a verdade de Deus. E eu estimulo nesta noite aqueles que têm aflições a humildemente e verdadeiramente, sinceramente, pedirem socorro ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Sana as minhas aflições, ouve as minhas súplicas, supra as minhas necessidades. Este é o sentido de invocar o nome do Senhor. Que Deus seja misericordioso para com você que invoca o seu nome. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por cada manifestação da bondade dEle para comigo. Você não pode dar nada, mas assim como o salmista, coloque no seu coração fazer estas coisas: tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor, cumprir os seus votos ao Senhor na presença de todo o povo, ainda que
seja necessário morrer ou que o cumprimento dos votos leve à morte, seja servo, sirva, ofereça sacrifícios de ações de graças, invoque o nome do Senhor. Se você aprender essas coisas que nós estamos falando nesta noite, você terá aprendido o sentido, o significado real da vida. Você terá aprendido o sentido mais precioso que a vida tem, porque não há preciosidade, não há significado algum na vida sem o Senhor. Que Deus nos abençoe.